38. Os caminhos do ego. Um amigo às vezes vem me ver, e sempre que o vejo, eu me lembro de um ditado de Sócrates. Sócrates disse a um monte de peregrino: meu amigo, por trás das roupas rasgadas e miseráveis, nada além do ego espreita. Os caminhos do ego são muito sutis. Quando está coberto de humildade, ele está na sua forma mais sutil. Mas, em vez de encobri-lo, essa humildade o revela ainda mais. É como aquelas roupas que não cobrem de fato o corpo, mas apenas o opõem. De fato, o manto do amor não elimina o ódio, assim como as roupas de humildade não cobrem a nudez do ego. Assim como as brasas ficam escondidas sobre as cinzas, até que uma brisa as exponha, da mesma forma, a verdade permanece escondida pelos indivíduos até que o menor puxão da cortina a abra e expõe tudo. As doenças tão invisíveis são muito mais perigosas e letais do que as doenças visíveis. Mas a habilidade do homem em se negar é muito bem desenvolvida, e ele usa essa habilidade a tal ponto que ela se tornou sua segunda natureza. Ao longo de milhares de anos, em nossas tentativas de impor a civilização à força, nada foi alcançado exceto essa habilidade. O homem conseguiu não destruir a natureza, e sim encobri-la. Dessa maneira, a chamada civilização provou ser uma doença crônica. Como a civilização pode nascer se for contrária à natureza? Disso florescerá não a civilização, mas a não civilização. A verdadeira civilização é uma bela exposição da natureza. O auto-engano não leva o ser humano a lugar nenhum. Mas, em comparação com a revolução interior, o auto-engano é muito mais fácil, e toda vez cometemos o mesmo erro de escolher a opção mais fácil. A opção mais fácil, no entanto, nem sempre é a melhor. Como você pode escolher a facilidade de descer ladeira abaixo quando quer tocar o cume das montanhas da vida? É muito fácil enganar a si mesmo. Quando se engana os outros, pode-se sentir medo de ser pego. Ao se enganar, até esse medo está ausente. Aqueles que enganam os outros sofrem punições e insultos neste mundo. E mesmo no outro mundo, as severas torturas do inferno estão esperando por eles. Mas aqueles que se enganam ganham respeito neste mundo e também acham que merece o céu no além. É por essa razão que o homem se engana sem medo. Caso contrário, como toda a hipocrisia da civilização e da religião teria nascido? Mas pode-se esconder e destruir o que é verdadeiro? O ser humano pode ter sucesso enganando o próprio eu, as outras pessoas e, por fim, a própria existência? Não é todo esse esforço pura loucura? O certo é conhecer o eu como ele é, porque, sem aceitar a realidade de si mesmo, não pode haver uma mudança real no próprio ser. Assim como para o corpo voltar a ser saudável, é necessário saber tudo sobre a doença, da mesma forma, para ter saúde espiritual, é necessário conhecer as doenças da alma. Não é interessante para o paciente encobrir a doença. Isso só é interessante para a própria doença. Para que haja tratamento, o diagnóstico é essencial. Portanto, aqueles que querem escapar do diagnóstico permanecerão sem tratamento. Um escultor estava fazendo uma estátua de Ralph Waldo Emerson. Todo dia, Emerson costumava assistir atentamente ao desenvolvimento de sua forma na pedra e, à medida que a estátua evoluía, ele se tornava cada vez mais circunspecto. Por fim, um dia, quando a estátua estava quase pronta, o rosto de Emerson assumiu uma expressão extremamente grave. O escultor perguntou o motivo de sua seriedade e ele respondeu: observo que,
À medida que a estátua se assemelha a mim, vai ficando mais disforme e feia. Considero esse poder de ver a si mesmo em toda a sua feiura, nudez e animalismo o primeiro degrau na escala da autorrevolução. Somente a pessoa capaz de ver a feiura em si mesmo é capaz de ver a beleza em si mesmo. Sem a primeira capacidade, a segunda não é possível. E qualquer um que encubra sua própria feiura e se ocupe de esquecê-la, continuará feio para sempre. Conhecer e aceitar o Ravana, o mal em si mesmo, é o primeiro e inevitável passo para se tornar um Rama, uma pessoa virtuosa. A feiura da vida permanece escondida e segura se a pessoa permanecer inconsciente dela. Em primeiro lugar, vou ter que me conhecer como sou. Não há alternativa. Se nesse primeiro ponto da jornada dermos espaço para a falsidade, então a verdade nunca poderá ser encontrada no final. Mas, por causa da sua feiura, negamos a realidade do eu e começamos a alimentar uma personalidade irreal e imaginária. Esse desejo pela beleza não tem nada de errado em si mesmo, mas o caminho não está certo. A feiura do eu não pode ser eliminada colocando-se máscaras bonitas. E mais, por causa dessas máscaras, o eu continua a se tornar ainda mais feio e deformado. Então, lentamente, todo o conhecimento do eu desaparece e nós nos familiarizamos com nossas falsas máscaras e reconhecemos apenas a elas. Se o próprio rosto está esquecido, fica impossível reconhecer o eu. Uma senhora foi ao banco para tirar dinheiro. O caixa perguntou a ela: "Como saberei que a senhora é quem diz ser?" Ela rapidamente tirou um espelho da bolsa, olhou nele e disse: "Pode acreditar, sou eu mesma." Na sua busca pela verdade, na busca pela primeira existência do seu eu real, primeiro você terá que lutar contra as suas próprias máscaras. Sem descobrir seu rosto real, você não pode se descobrir nem se aperfeiçoar. O palácio da verdade está nos alicerces da verdade. E nenhum outro poder, exceto a verdade, pode trazer a civilização. 39. Uma disputa muito estranha. Na noite passada, uma jovem veio até mim e disse: "Quero servir as pessoas." Eu disse a ela: "Se você esquecer o eu, esse servir acontecerá naturalmente." O que mais, além do ego, é um obstáculo para a vida se tornar um servir? O ego exige ser servido. Na verdade, ele só quer ter tudo e não quer dar nada em troca. É incapaz de se dar. Isso não é possível para ele. O ego é sempre um mendigo. Portanto, é impossível encontrar alguém mais miserável e mais pobre que um egoísta. Somente alguém que é rei pode servir. O que uma pessoa pode dar se ela não tem nada dentro de si para oferecer? Antes de dar, é essencial que se tenha alguma coisa. O que é servir? Não é o próprio amor um servir? E o amor nasce apenas numa consciência em que o eu está morto e enterrado. Na morte do eu está o nascimento e a vida do amor. A pira funerária do eu germina a semente do amor. Aqueles que estão cheios de eu estão vazios de amor. O eu é o centro da exploração. Mesmo o seu servir será uma exploração. Mesmo servindo, o próprio eu prospera e encontra forças. A humanidade não tem consciência do ego dos servos. Mesmo o ego de um explorador tem um disfarce de humildade, mas a humildade de um servo é uma declaração pura de ego. Lembre-se de que o amor não faz alarde e que o servir é feito em silêncio. E também se lembre de que o amor é o seu próprio reconhecimento e o servir
é a sua própria recompensa. Lembro-me de uma disputa muito estranha. 2 amigos procuraram um professor para aprender a pintar. Ambos eram muito pobres. Eles não tinham nem 2 pincéis para pintar juntos. Ambos decidiram que, para começar, um deles iria praticar a arte e o outro arranjaria um emprego e sustentaria ambos. E, posteriormente, o primeiro ganharia o sustento de ambos e o outro aprenderia a pintar. Um deles começou a pintar com o professor. Anos se passaram. Era uma disciplina difícil. Não se podia ter pressa. O jovem se ocupava com toda a atenção do seu aprendizado. Aos poucos, ele começou a ficar famoso. No mundo das artes, sua estrela se elevou. Mas seu amigo estava ocupado fazendo um esforço ainda maior do que o seu. Ele cavava poços e quebrava pedras, cortava madeira e carregava cargas. Aos poucos, ele se esqueceu completamente que também queria pintar. E quando foi sua vez de aprender a arte, observou-se que suas mãos tinham ficado tão rígidas, duras e deformadas que era impossível pintar com elas. Com esse infortúnio, o primeiro jovem começou a chorar, mas o outro se sentia muito feliz. Ele disse: "Que diferença faz se a sua mão ou a minha pinta? As suas mãos também não são as minhas?" O primeiro jovem tornou-se um grande pintor, mas o nome desse amigo, que fez dele um pintor através do seu suor e do seu trabalho, não é conhecido por ninguém. Mas o seu serviço desconhecido não é um exemplo brilhante do seu amor? Não são abençoados aqueles que servem sem serem conhecidos e buscam oportunidades para servir? Não criam apenas aqueles que são conhecidos, mas também aqueles que permanecem no anonimato. Não há esforço ou oração maior do que o serviço feito pelas próprias mãos anônimas do amor. O pintor fez uma pintura das mãos do seu amigo em oração. É fácil encontrar mãos tão bonitas? Será que é possível encontrar mãos tão sagradas quanto essas? E podem outras mãos que não são essas ter o direito de orar? Tão poucas mãos devem ter tido a sorte de amar e rezar como essas mãos fizeram.